Voltamos, amigos e amigas patriotas de todo o Brasil, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Meu senhor e minha senhora que está aí do outro lado nos assistindo, sejam muito bem-vindos. Já vai colocando aqui nos comentários de qual cidade você está nos assistindo. E agora trazendo para vocês aí uma bomba do Pacheco, ele, né, que sempre dá uma de não, nós temos que rever as instituições, nós do STF, porque isso e aquilo. Sempre gosta de falar bonito, sempre fugindo, nunca pautando, né, no Senado as ideias importantes, os pedidos de impeachment aí do STF, especialmente falando aí no Alexandre de Moraes. E ele dá uma declaração bombástica, eu vou trazer para vocês aqui em primeira mão. Mas não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixe o like no vídeo e compartilhe esse vídeo ao máximo de pessoas. Sem mais enrolações, bora pro vídeo. Que passaram na CCJ, mas aí nós vamos esbarrar ali no presidente da Câmara, no Arthur Lira, que já disse para o Gilmar Mendes que as medidas aprovadas na comissão não serão pautadas até fevereiro do ano que vem, quando ele, Lira, vai deixar o comando da casa. E outro, ao entrar, né, que entrou em campo para defender o Supremo, foi o presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco. As outras medidas, inclusive uma que revê, que prevê a possibilidade de revisão de decisões do Supremo Tribunal Federal pelo Congresso, essa me parece ser mesmo inconstitucional. A palavra final sobre a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma lei num país democrático de Estado de Direito é do Supremo Tribunal Federal, isso nós não discutimos e não questionamos. Bom, o deputado falou aí de interesses econômicos, então antes de passar para o Consta para mais uma rodada de comentários, o Pacheco foi um dos palestrantes do segundo Fórum Internacional, inclusive essa entrevista foi dada lá, né, na Itália, em Roma. Esse evento é promovido pelo grupo Esfera Brasil. Ele viajou num voo da FAB, ao lado do seu possível sucessor, pois é, Davi Alcolumbre, pode voltar à presidência do Senado, à presidência do Congresso, e também participaram desse evento na Itália o presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, e o ministro do Supremo, Dias Toffoli. E esse fórum lá na Itália, ele teve como um dos patrocinadores o grupo JF, dos irmãos Wesley e Joesley Batista, que tem ações na corte, né, inclusive com Dias Toffoli e com Barroso. O Barroso é pelo menos relator aí de 5 processos, consta, que envolvem o grupo JF. As instituições estão funcionando muito bem, né? Resta só perguntar para quem. Para o brasileiro, trabalhador, honesto, para o cidadão sério, não. Agora, para esses que participam dos esquemas todos em Brasília, está tudo uma festa, né? Ninguém preso na Lava Jato mais, ninguém preso por corrupção no Brasil. Os irmãos Batista voltaram a ter uma presença enorme lá, né, no Palácio do Planalto, inclusive. Em uma palavra, Lacombe, para resumir isso tudo aí, é a promiscuidade, a palavra que eu usei, é uma grande promiscuidade. E outro escândalo que a gente tem que pautar aqui também, que a imprensa fala muito pouco, são os escritórios de advocacia dos cônjuges, né, desses ministros do Supremo. São verdadeiras fortunas que eles têm em causas ali, com um conflito de interesses gritante, né, gritante. Esposa de ministro do STF com um cliente acionando a justiça para chegar na última instância, quer dizer, é tudo promíscuo, né? Demais. O Brasil não é um país sério, é uma republiqueta das bananas, e isso aí talvez o Poder Judiciário talvez seja o melhor ícone para ilustrar isso. Agora, em relação ao que disse o deputado, e é bom lembrar, porque você mencionou os 2 editoriais do Globo e do Estadão que foram na mesma linha, né, que seriam interesses comezinhos dos deputados que, incomodados com a questão do orçamento secreto, estariam retaliando, né? Inclusive a Daniela Lima, uma das principais assessoras informais do STF na Globo News, ela chegou a dizer isso com todas as letras, né, que a ação do Congresso seria por conta disso, né, por interesses menores e tudo mais. Eu quero lembrar aqui que, via de regra, quem estudou o mínimo de filosofia política, escola das falhas de governo, né, a escola de Virgínia e tudo, vai saber o seguinte: a premissa nunca tem que ser de que os donos do poder são magnânimos
maravilhosos, oniscientes, onipresentes, porque se for assim, a gente pode defender um despotismo esclarecido. Nós defendemos o mecanismo de divisão dos poderes, desde lá do iluminismo, o verdadeiro iluminismo, né, o Montesquieu, não a turma dos filósofos franceses arrogantes que o Barroso se inspira tanto, justamente partindo da premissa de que o ser humano é falho. Por isso que você tem que ter as divisões, e você vai confiar, muitas vezes, que por vários motivos que não são necessariamente tão nobres, vai conter o outro. É por isso que a gente tem que ter isso. Então, infelizmente, não é o Congresso formado por deputados como o Luiz Felipe. Se fosse, o Brasil estava salvo, era outro país. Né? Imagina o Nicolas Ferreira, o Gustavo Gayer, o Ricardo Salles, a Bia Kicis, o Luiz Felipe de Orleans Bragança, todo mundo fosse com uma visão de mundo mais... Eu não gosto de usar a palavra ideologia, porque ideologia normalmente é uma coisa mais de esquerda, mas uma visão mais conservadora, né? E por princípios, agindo assim, por patriotismo, defendendo os valores, né? Era outro Brasil. Agora, é óbvio que para qualquer pauta, como o próprio deputado lembrou, precisa de 3/5 para uma emenda constitucional. 3/5. Não é moleza. Então, para você ter 3/5 de qualquer coisa que seja nesse Congresso, você tem que descer um pouquinho na lama. Você tem que comer farelo junto com os porcos. Você tem que engolir sapo. Então, o interesse desse pessoal que vai votar com você nessa hora é outro que não a defesa de princípios da pátria. Eles estão lá fazendo os acordos, as concessões, o toma lá da cá, exigindo algum acordo, exigindo que você vote numa outra pauta que você não prioriza tanto e você vai fazer uma concessão. É assim que as leis são feitas e as salsichas. Não é uma coisa bonitinha, o Barroso limpinho, numa sala toda higienizada, olhando e falando, vamos fazer uma lei magnífica, afinal de contas, nós somos a última voz da Constituição e como minha voz é linda, por isso que eu dou 5 entrevistas por dia, eu sou um pavão supremo maravilhoso. Né? Não é assim que as coisas são feitas. A democracia é um bicho diferente. Então... Que seja porque tocou no nervo de muita gente do centrão fisiológico e eles estão incomodados com o STF. Whatever, né? Paciência, vamos nós usar isso ao nosso favor. E qual é o nosso favor? Qual é a pauta prioritária do Brasil hoje? Conter o poder arbitrário do Supremo. Essa é a prioridade. Até porque a autocontenção já ficou claro que não dá para esperar. Porque esse pessoal aí... Eles ficam tomando decisões monocráticas. O Alexandre de Moraes faz o trabalho mais sujo, mas já deu para ver que eles saem em campo para se defender. Quando vai a plenário, o colegiado, com exceção de uns 2 ali, o colegiado aprova. A Carmen Lúcia chama de censura, mas diz até segunda-feira tudo bem. Cala a boca, já morreu? Não, brincadeirinha minha. Vambora, é Barroso, é Gilmar Mendes, é o Fachin, essa turma toda. Agora tem um comunista lá, o Flávio Dino. Não vai serrar fileira junto com os autoritários que querem a censura? Claro que vai. Então, existe ali uma turma que foi colocada lá por PT, gente. Tem uma imagem circulando aí que a gente pensa até assim, meu Deus, o Brasil é resiliente. Era para ter afundado de vez. A quantidade de ministros, desembargadores, que o PT, essa quadrilha comunista, apontou para a STJ. Não é só o STF o problema, o STJ tem muita porcaria e corrupção, mas muita. E nós estamos vendo agora isso. De vez em quando a mídia faz um trabalhinho jornalístico, né? Esquece, né? É um lapso de bom senso, esquece que virou só militância. E sai um negócio que presta de lá de vez em quando. Então é só escândalo, até traficante vendendo para funcionário terceirizado do STF. O Minhoquinha, o sei lá o quê, os nomes aí, né? Os apelidos. Vamos voltar aos apelidos, que a planilha da Odebrecht pelo menos era divertida. Né? A gente ria e chorava ao mesmo tempo. Mas o editor do Brasil, o Toffoli, triturou. Não podemos mais lembrar da planilha da Odebrecht. Então, promiscuidade de um lado e o povo com seus representantes tentando fazer o trabalho certo do outro. E no meio do caminho, um bando de prostituta. Vamos tentar atrair as prostitutas para esse lado, né? Caso contrário, vira Venezuela mesmo. Ana, a gente viu ali Barroso e Toffoli num evento na Itália, patrocinado pela JIF. Os dois têm ações que envolvem
o grupo dos irmãos Batista, o Toffoli está aí à torta e à direito anulando pagamento de multa, né, eximindo envolvidos na Lava Jato de pagamentos de multas bilionárias, né, o pessoal da Lava Jato está todo liberado para participar de licitações, as licitações voltaram a ser praticamente criminosas. Tivemos até na Secretaria de Comunicação uma licitação também, a gente vai falar daqui a pouquinho do caso da licitação para compra de blindados, né? O José Múcio, ministro da Defesa, já deu um outro viés aí para essas licitações, um viés ideológico, e temos a questão, Ana, sempre, né, do Arthur Lira e do Rodrigo Pacheco dificultando a melhoria desse sistema de freios e contrapesos. Eles são cúmplices, né? A gente sempre fala que são, principalmente o Pacheco, vai entrar para a história aí como um dos maiores covardes da nossa história, mas é cumplicidade mesmo. E o pachequês dele é que é impressionante, né? Ele abre a boca, só sai platitudes, não sai absolutamente nada que preste. E ele dizer que a palavra final do STF, ora, o deputado comentou aqui, né, na fala dele, ninguém está questionando isso. A palavra final será sempre do STF. O problema é que hoje não é a palavra final do STF, processo de ofício, inquérito de ofício, é a primeira palavra, é gente sem o foro por prerrogativa de função na esfera do Supremo Tribunal Federal, cabeleireira que escreve perdeu mané na estátua do STF, sem antecedentes criminais, sem foro por prerrogativa de função, condenada a 15 anos de cadeia por ter escrito perdeu mané. Então, ou seja, a questão, o Pacheco, ele continua dando entrevistas achando que o brasileiro é ignorante. A palavra final é do Supremo Tribunal Federal, ninguém está questionando isso. O problema é que hoje qualquer palavra, a primeira, a segunda, a terceira palavra que seria do Tribunal Regional Eleitoral, do Supremo, do TSE, tudo acaba no Supremo Tribunal Federal. Então, para que nós temos essa gastança toda, então, com primeira instância, segunda instância, tribunais superiores, né? Tribunal de Justiça, acaba com isso tudo. Deixa só o STJ. Então, essa falácia de isso não dá, é inconstitucional, porque a palavra final é do Supremo, todo mundo sabe disso, Pacheco. O problema é que hoje o Supremo faz o que ele bem entender. E outro ponto também, né, que estão tentando emplacar aí, estava olhando aqui enquanto vocês comentavam no X, o pacote anti-STF, né? As paquitas do Supremo Tribunal Federal, de pompom na mão, todas aí falando o pacote anti-STF. Não existe pacote anti-STF, existe pacote pró-Constituição, que não aguenta mais ser vilipendiada. Eu queria perguntar ao deputado Lacombe, já aproveitando, né, essa nobre presença aqui do deputado, porque a gente tem que começar a olhar lá na frente, né? O brasileiro tem que rodar muito pratinho. Perdão. É um pratinho aqui do Supremo, é um pratinho da Câmara, do Senado, enfim. E hoje nós não temos representantes, todos os representantes diretos do povo, eleitos diretamente pelo povo na Câmara. Eu queria que o deputado falasse, porque a gente não pode tirar do nosso horizonte o belíssimo projeto que inclusive ele tem do voto distrital, que vai muito de encontro com o que nós temos aqui nos Estados Unidos, que é você votou, você tem voto, você vai. Não tem essa prostituição política de um fica puxando o outro, puxa o outro. Então, deputado, eu gostaria que o senhor falasse um pouco disso, porque isso eu acho que é tão necessário para o nosso futuro, que com todos os pratinhos que a gente tem que rodar, esse é um pratinho que a gente tem que rodar o tempo todo e jamais tirar do nosso radar. Exatamente. O sistema eleitoral proporcional, só lembrando a história do sistema proporcional, que é o atual, que elege deputados estaduais e federais. Foi um sistema criado pelos marxistas. Foi um sistema criado para que partidos pequenos
sem expressão tivessem representatividade em toda a esfera política. E isso gera toda sorte de problema, gera exatamente esse arco-íris de partidos representados, gera o centrão, é o que cria o centrão, é o sistema proporcional, é o que cria o distanciamento do eleitor e o seu eleito, é o que cria os custos altíssimos de campanha dos deputados federais e estaduais. Um deputado federal e estadual faz campanha igual a um governador. Ao passo que nos Estados Unidos, na França, na Inglaterra, na Alemanha, no Canadá, na Austrália e em vários outros países que têm o voto distrital, um deputado estadual, federal, um vereador fazem campanhas distritais, pequenos, né? Então é barata a campanha, você conhece o eleitor, aproxima o eleitor do eleitorado. E olha, Ana Paula, você tocou num tema que infelizmente a direita não está coesa em abraçar esse tema aí. Você pergunta a diferentes deputados da direita, eles são, não sei, não entendo bem, então não formaram opinião. E aliás, eu já tinha feito essa discussão lá em 2020, se eu não me engano, um pouquinho antes, porque tivemos uma mini reforma eleitoral naquele momento, e todos foram a favor de manter o sistema proporcional. E eu estava dizendo para eles, falei assim, olha, não vamos manter o atual, nós temos que sair do proporcional, porque eles vão colocar cotas. No sistema proporcional você consegue fazer todo tipo de política identitária, representativa, tem que representar as mulheres, os índios, os negros, os LGBT, blá, blá. Então você pode fazer todo o arco-íris e fazer em que momento você vai ter um partido que não precisa representar tudo isso. Então veja que até a formação partidária já está macumunada, exatamente porque eles conseguiram, através do sistema proporcional, impor condições que praticamente elimina, porque eles é que detêm o controle de todas essas minorias aí que eles criaram. Então você veja a loucura que é o sistema proporcional. E tem gente da direita que acha que é o caminho. Não, eu me elejo com esse modelo. E eu até fiz uma simulação, até aqui em São Paulo, temos 70 cadeiras de deputados federais. E muitos da direita falam assim, vamos poder puxar voto, tal, se a gente manter o proporcional. Só que no meu cálculo, não é bem assim. Voto de opinião, ele transcende os distritos. Se você tem 70 cadeiras, é muito provável que 50 desses 70 distritos seriam voto favorável à direita. Então, não é 16 e 17 deputados que teriam eleito, teria eleito 50, só São Paulo. E seria muito maior, talvez, em Santa Catarina, e maior também no Paraná, e maior ainda no Rio Grande do Sul, maior ainda no Mato Grosso do Sul, maior ainda. Você veja o absurdo que é a falta de debate dessa questão do voto, de sair do proporcional e entrar no voto distrital. É fundamental. Você está falando de coisa de base. Agora, coisas de base, a gente já viu que dentro do sistema representativo atual, aliás, não é só o atual, é qualquer sistema representativo, ele não é o melhor meio. Você tem que chamar uma constituinte independente, que não vai ser eleita, não vai depender do voto, não é atual, não são os congressistas atuais, e eles é que vão definir o melhor modelo. É por aí que a gente tem que ver, porque no atual caso sempre reverte ao que existe hoje. E o comando do jogo, eles conhecem, até a direita pensa assim, então a gente está realmente travado aí num desconhecimento. Agora eu queria falar de uma coisa que é importante também nessa tramitação. Temos duas coisas que são fundamentais. Primeiro, sabemos que o atual presidente de Câmara e Senado, Lira e Pacheco, não vão fazer nada. Tem interesses, tem telhado de vidro, tem frouxidão, tem tudo que é de ruim. Então eles não vão pautar nada que é relativo à reforma do judiciário, exatamente porque temem a represária ou tem interesses aí que estão pendentes junto a essas instituições. Muito bem. Então temos que ter novos presidentes de Câmara e Senado que irão pautar estas reformas, que irão colocar a voto essas reformas, além da questão de impeachment. Precisamos de um presidente sine qua non, ou seja, se ele não pautar isso, ele não vai ganhar o voto dos deputados que querem ver isso adiante, sobretudo os deputados da oposição que estão em coesão. Mas tem muitos deputados do Centrão também que querem ver uma limitação
né, não é uma limitação, não é um freios melhores com relação ao que está acontecendo da interferência do judiciário. E muitos desses deputados de vários mandatos, do Centrão, o que eles falam? E eu vou reverberar o que eles falam, que eu já falei isso em outros fóruns. O Congresso se tornou oco. O Brasília não discute mais nada. São todos acordos entre lideranças, em alguma mansão lá em Brasília, ou até dos próprios juízes, vai saber, e dali sai qual é a agenda que vai ser votada, e a agenda é votada através de voto simbólico, não há discussão nas comissões, as comissões são desrespeitadas, exatamente porque são votos polêmicos. Por exemplo, todas as reformas tributárias, nenhuma delas seguiu o rito necessário para que se tivesse aí uma aprovação idônea, foi tudo no atropelo, tudo comprado. Então veja o que já temos como prática. Isso já traz um de facto muito preocupante. A gente fala assim, mas não somos a Venezuela. Na prática já somos. Na prática o Congresso Nacional já está agindo tão fora já é carta fora do baralho, tanto quanto o Congresso da Venezuela. E você tem uma junta que comanda a legislação, o juízo e a execução. E tem um fantoche que está ali só bancando o presidente. É o mesmo modelo, de facto é isso. Então nós temos que entender que se a população entender melhor esse jogo, ele começa a ter uma movimentação um pouco mais acirrada ao que está acontecendo e começa a trazer mais luz sobre o nosso sistema político, que já deteriorou para uma ditadura, a gente já sabe. Agora, como é que essa ditadura age e aonde que o Congresso Nacional poderia se encaixar, ou salvar, ou prejudicar ainda mais, a população precisa entender aonde que ela se segura para poder fazer uma ação popular. Eu estou dizendo aqui popular, porque institucionalmente essas são as saídas que temos. Se o STF vai negar reformas legítimas, limitações legítimas, que seguiram o trâmite legítimo e que eles vão argumentar fora do que é constitucional, eles não podem dizer que é inconstitucional se não fere aquelas 4 cláusulas. Então, na interpretação deles, eles estão até julgando outras coisas inconstitucionais, mas são constitucionais que nem tocam nesses 4 itens. Então, e nesse projeto que a gente fez, resvala na questão de separação de poderes, mas eu deixei bem claro aqui que não fere a separação de poderes, muito pelo contrário, reforça, faz o contrário. Então, como é que eles podem agir dessa maneira, completamente até fora da Constituição? Então é essa realidade que a gente precisa transferir para a opinião pública para ter mais ação, a ter mais junção em torno de, primeiro, criar uma maioria e selecionar melhores presidentes de Câmara e Senado, que seria uma grande vantagem. Talvez na próxima eleição, ter uma ampla maioria legislativa, a gente consiga, no mínimo, fazer uma contundência. Agora, nada impede que, mais uma vez, o STF, mesmo com a maioria ampla da direita, ou dos conservadores, ou nem que seja da direita, mas daqueles que queiram reformar o sistema judiciário, mesmo com essa ampla maioria, eles podem dizer, quer saber, isso aí é inconstitucional, ou isso aí não cabe, ou não foi bem feito o projeto, vamos aqui tirá-lo de pauta. Completamente fora da sua competência. E veja também a questão dos prefeitos e governadores. Eles estão para se tornar fantoches, meros fantoches do poder federal, como eu já pontuei na questão de reforma tributária. Então, isso é importantíssimo a gente trazer essa visão, porque de facto já estamos operando como a Venezuela, tá? De jure, ou seja, no papel é o que está faltando, e o papel é a coisa mais fácil, eles só não querem imprimir esse papel dizendo assim, nós somos uma ditadura igual a Venezuela, porque isso pega muito mal, mas de facto as coisas já estão caminhando exatamente igual na Venezuela. Preocupantíssimo, muito preocupante. Nós temos que levantar a população para essa conscientização, isso é o fundamental, é uma das minhas funções. Deputado, mensagem que pegaram aqui no nosso chat para o senhor do Pedro Carlotto, programa especial e imperdível com o Príncipe, um dos raros orgulhos que temos no parlamento. Merece e precisa ir mais longe nesta sua carreira política por merecimento. Fraterno abraço do Pedro Carlotto de Florianópolis, deixou essa mensagem aqui no nosso chat. E eu estou aqui também com o Pedro Carlotto, inclusive está na lista aqui de pessoas que fizeram doações via Pix
para o programa 4x4. Obrigado aí ao Pedro, Sônia Oliveira, Renato Paiva Lamounier, Maria Suzana Souza Gama, Igor Zacarias, Eliane Martins Narciso, Pedro Nolasco, Patrícia Alves, Marco KMX, Deise Borali, Orivaldo Oste, Mauro Nossi, Alci Lago, Suzana Gama, Silvia Benês, Demóstenes Girelli, Ângela Maria, Guerque, Edson Barros, Sandro Oliveira, Alexis Carneiro, Norberto Maurício Liotti, Rose Villanova, Jaldimar Silva, Sandro Mota e companhia, tem gente que está sempre com a gente, que bom, e Silvia Bonfilholi. E eu falei lá no início do programa que nós temos mais ou menos um acordo com a antiga empresa parceira do 4x4, só que ainda não nos foram passados, não nos foram passadas as chaves para que a gente tenha o domínio sobre este canal aqui. Então hoje nós estamos começando um processo de transição, que a gente espera poder abortar, mas hoje estamos transmitindo o programa aqui simultaneamente neste canal, nosso canal oficial desde 2021, e também num outro canal no YouTube, Rede 4x4, Rede 4x4, 4 em numeral e por POR. Então, Rede 4x4. Se por acaso esse acordo que for assinado não for cumprido, a gente não receber aí os domínios sobre este canal, infelizmente, na temporada do ano que vem, na quinta temporada, teremos que fazer as transmissões apenas nesse novo canal. Vamos começar agora um processo de transição até o fim do ano, esperando sempre que o acordo vá ser cumprido. Então, consta, neste momento, com essa situação toda, a gente continua dependendo apenas do apoio dos nossos espectadores e das contribuições via Pix. Pois é, Lacombe, só tem uma forma de contribuir com esse programa hoje para sua continuação e seu crescimento, doação via Pix. Veja, num domingo que você podia estar vendo porcaria na Globo, ou qualquer coisa sem muito sentido na Netflix ali, zapeando, né, de bobeira, a gente está tentando trazer um programa que agrega, que enriquece o seu conhecimento, que é digno, cá entre nós, de um curso. O convidado de hoje aqui, o deputado Luiz Felipe de Orleans Bragança, está dando uma aula de política, uma aula. Então a gente tem essa preocupação de trazer sempre convidados de peso, né, que vão estar contribuindo para a formação intelectual, inclusive de muitos de vocês, e as discussões da conjuntura do momento, das coisas mais relevantes, sempre de uma forma, né, que a gente tenta tornar agradável, e vocês já viraram nossos amigos de domingo, como diz sempre a Ana. E a gente quer sempre manter esse encontro, essa conversa e avançar, né? Então, hoje, se você quer contribuir com esse programa, com essa aula, por exemplo, que você recebeu aí do Luiz Felipe de graça, a melhor forma de contribuir é por meio de Pix, apoio 4x4, digitalceh.com. Toda ajuda é muito bem-vinda e a gente agradece. É isso, pessoal. Então tá aí a chave Pix, este e-mail aí na tela, ou vocês podem usar também o QR Code. Muitíssimo obrigado. E vamos lá, rede social X voltou a funcionar no Brasil depois de 40 dias de bloqueio por determinação do STF. Na decisão em que autorizou a plataforma a funcionar de novo no país, o ministro Alexandre de Moraes admitiu que as eleições municipais pesaram na suspensão da rede social determinada por ele em 30 de agosto e, posteriormente, referendada pela primeira turma do Supremo. No despacho, o Moraes afirmou que o X foi suspenso em meio ao que classificou como uma tentativa da plataforma de não se submeter ao ordenamento jurídico para instituir um ambiente de terra sem lei nas redes, inclusive durante as eleições municipais. Vai caber ao ministro definir o destino dos 28 milhões de reais em multas aplicadas ao X. O dinheiro está numa conta judicial no Banco do Brasil, vinculada ao processo. Antes de passar para a Ana, deixa eu falar aqui, né, citamos as eleições, e nessa semana o Lula recebeu o candidato à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos, no Palácio da Alvorada, em Brasília, né? Foi um encontro fora da agenda oficial do petista, mas foi confirmado pela assessoria do deputado. O Lula e o Boulos conversaram sobre estratégia para o segundo turno e gravaram vídeos para a campanha.
E ninguém pode esquecer que na eleição de 2022, o Tribunal Superior Eleitoral determinou que o então presidente Jair Bolsonaro não fizesse mais lives nas dependências do Palácio do Planalto ou no Alvorada, onde ele morava, né, com fins eleitorais. E naquela época foi estabelecida uma multa de R$20 mil em caso de descumprimento. Mas o Lula, Ana, pode tudo. Então temos o caso do bloqueio do X, em que usa-se um argumento de que não, mas era para interferir nas eleições municipais, então isso me move mais do que tudo a bloquear, e essa história de que o Lula pode fazer campanha política para o Boulos, para quem ele quiser, no Alvorada, no Palácio do Planalto, usando a estrutura que ele quiser usar, mas os outros não podem. Então, Lacombe, é o que o deputado estava falando, né? De facto, nós já somos um regime totalitário, né? Do de jure, no papel, não, imagina, República Federativa do Brasil, que de federativa não tem absolutamente nada, uma pirâmide totalmente invertida, né? Já que os Estados Unidos é um exemplo de federação, de federalismo, no Brasil é absolutamente o oposto. Então, o deputado foi muito perfeito, como Constantino disse, uma aula de política, né? De facto, já estamos num regime totalitário. E como o Barroso disse aqui, as instituições estão cumprindo bem suas funções. Ou seja, o Moraes admite que eleições pesaram na suspensão do X. Nós ouvimos de um outro ministro, nós derrotamos o bolsonarismo. E, senhor Gilmar Mendes, as instituições estão cumprindo bem suas funções. Quais são as funções dessas instituições? No caso, o Supremo Tribunal Federal, interferência eleitoral, porque só pode ser isso. Se for a função do Supremo, de fato, vocês estão cumprindo bem essa função. A questão, Lacombe, é que enquanto nós não entrarmos numa ação pedagógica, né, de colocar o processo de impeachment para ser votado no Senado, vai acontecer isso aí, porque como o deputado muito bem desenhou para a gente aqui o cenário político na Câmara, no Senado, né, os conchavos, as coisas já acertadas nos bastidores, é por isso que eu vou continuar insistindo da gente continuar olhando para o futuro e começar a cobrar dos candidatos nas próximas eleições. O que o senhor pensa do voto distrital? O que a senhora pensa do voto distrital? Eu vou insistir nisso, Lacombe, porque não tem, para mim, na minha humilde opinião, eu acho que não tem outra saída para a gente, porque se continuarmos nas mãos do Centrão, na Câmara, no Senado, vai ser isso aí. O Moraes admitindo que eleições pesaram na suspensão do X, do Instagram, do YouTube, o outro falando derrotamos o bolsonarismo, o outro lá, o Flávio Dino também falando as bobagens todas, né, que fala, que vão completamente contra a nossa Constituição, e fica por isso mesmo. E fica por isso mesmo, censura até segunda-feira nunca chega, e fica por isso mesmo, porque hoje os ministros do Supremo Tribunal Federal, eles não têm accountability, eles não têm medo de sair da Constituição, de desrespeitar a Constituição. Eles não têm medo, porque não existe accountability, não existe um preço a ser pago. Não existe o freio, o sistema de freios e contrapesos nunca é acionado para eles. Existe harmonia entre os poderes, claro que existe, né? Um poder, o legislativo, de joelhos ao judiciário, mas independência, não existe isso. Então é muito triste, né, ver isso, Moraes admitindo que eleições pesaram na suspensão do X, numa eleição importantíssima, né? Eleições municipais, que nós estamos falando exatamente do crescimento do país como nação de dentro para fora, como tem que ser. As cidades, né, os bairros, os municípios muito bem estabelecidos, isso sim traz uma base mais sólida para a nossa nação. É lamentável. Agora, de novo,
Eles não sentem medo de absolutamente nada. Nada acontece e não vai acontecer com o Rodrigo Pacheco, muito menos com Alcolumbre sentado na cadeira de presidente do Senado. Resumindo, né, pessoal, não vai dar em nada, Pacheco não vai pautar nada, não vai colocar impeachment para votação e Arthur Lira também na mesma linha de raciocínio. A esperança da direita é mudança na presidência da Câmara e do Senado. Vamos ver aí os próximos capítulos e, é claro, eu vou trazer aqui para vocês em primeira mão. Não se esqueça de deixar o like no vídeo, compartilhar esse vídeo e se inscreva grátis aqui no canal para receber vídeos diariamente. Eu agradeço a você de ter ficado até o final desse vídeo. Mais tarde, vídeo novo no canal. Um forte abraço e te espero no próximo vídeo.